Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre uma das melhores histórias em quadrinhos de super-heróis que eu já li na vida, que eu acho espetacular. Eu vou falar basicamente aqui de Os Supremos, tá? Já tem um vídeo aqui no nosso canal falando dos Supremos volume 1, que é esse daqui. Mas hoje eu quero falar para vocês aqui de Os Supremos volume 2, tá? Espetacular, sensacional. Antes de tudo, claro, você já sabe, se inscreve no canal e depois, se você gostar, deixa o seu gostei ou não gostei, né? Como eu sempre digo, faz parte da brincadeira. Os Supremos volume 2. Gente, necessário, obrigatório. Você gosta de quadrinhos, de super-herói? Então você tem que ler Os Supremos. Os Supremos é o limite que eu acho equilibrado no que se chama de realismo dentro do universo de super-heróis. O realismo dentro do universo de super-heróis tem que ser visto com certo cuidado, com certo tato. Porque se os super-heróis forem extremamente realistas mesmo, nenhum deles vai ter superpoder, não é mesmo, gente? Porque superpoder é uma coisa de fantasia, é uma coisa de ficção. Então, não tem como, né? Bom, dando essa pequena liberdade poética à literatura dos quadrinhos, você permite que pessoas, que seres humanos, tenham superpoderes. Beleza, bacana. Aonde entra o realismo? Quando esses seres humanos têm todas as características, tanto boas como ruins, de um ser humano normal, comum, sem superpoderes. E é isso aqui, esse equilíbrio excepcional que o nosso amigo Mark Millar e o nosso amigo Bryan Hitch conseguem em Os Supremos, tá? Contextualizando um pouquinho para você entender, Os Supremos é uma versão alternativa dos Vingadores da Marvel, tá? Que foi criada em 2002 pelo Mark Millar e pelo Bryan Hitch, dois ingleses que tomaram de assalto o mercado de quadrinhos americano, não só eles, mas uma turma boa no finalzinho dos anos 80, anos 90, tomaram conta do mercado, revolucionaram, fizeram trabalhos excepcionais, como é o caso do Neil Gaiman, como é o caso do Alan Moore, tudo inglês que veio para o mercado americano e deu uma chacoalhada boa no que estava muito chato, no que estava muito sem graça, e revolucionaram muita coisa, tá? Vocês sabem muito bem que o mercado de quadrinhos nos anos 90 teve um primeiro momento excepcional, mas que era falso, que era uma fraude, né? E acabou desmoronando no meio dos anos 90 e a coisa foi se arrastando até que a Marvel entrou em processo de falência. Quando entrou em processo de falência, um grupo lá tentou salvar a editora, dando ao editor Joe Quesada, que já tinha feito um trabalho bacana naquela série Marvel Knights, né? Mas com heróis ainda da segunda linha da Marvel, não da primeira linha. Não tinha no Marvel Knights o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Homem-Aranha, os X-Men, não tinha. O que tinha no Marvel Knights? Demolidor, Justiceiro, Inumanos, que eu pessoalmente adoro mesmo, ainda mais a fase Marvel Knights. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre a fase editorial Marvel Knights, selo Marvel Knights da Marvel, que foi inspirado no selo Vértigo da DC, que também é um selo excepcional, né? Muito bem, quando chegou na virada do milênio, a Marvel estava praticamente falida e deram então ao Joe Quesada essa possibilidade de transformar o universo principal da Marvel, que tinha esses heróis aí, né? O Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, o Wolverine, os X-Men, etc. E ele aí deu o pontapé inicial com o Mark Millar para fazer isso aqui, que deu super certo. Deu tão absurdamente certo que isso aqui é a base do universo cinematográfico da Marvel. O universo que surgiu em 2008 no cinema com Tony Stark, o Homem de Ferro e aquela coisa toda que depois, né, fez vários filmes muito bons, alguns mais fracos, né, mas alguns muito bons, como é o caso dos dois primeiros Homens de Ferro, como é o caso do Capitão América, como é o caso de Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, como é o caso de Vingadores, né? Thor eu já não gosto, tá? Thor do cinema eu não gosto, mas vamos lá.
Bom, voltando aqui aos Supremos. Então, é um trabalho excepcional, tá? Lembrando também aqui com vocês que, se você quiser ver a edição por dentro, a arte estupenda do Bryan Hitch, tem um vídeo no nosso canal já mostrando a edição por dentro. Eu só quis trazer aqui um resumo para vocês terem uma noção do que é isso aqui em termos de marco histórico. Por quê? Porque essa ideia do realismo dentro dos super-heróis, no universo dos super-heróis, não é uma novidade, não era novidade nem em 2002, muito menos hoje, né? É uma coisa que já existia. Começou a surgir no final dos anos 80, que foi uma época de muita transformação, de muita efervescência no universo dos quadrinhos, com alguns clássicos, agora são até ultra clássicos, que é o caso do, por exemplo, Demolidor, do Frank Miller, o Batman Cavaleiro das Trevas, também do Frank Miller, o do Alan Moore, o Monstro do Pântano, e depois o que seria, na minha opinião, um marco inicial dessa coisa do realismo nos super-heróis, que é o Watchmen. O Watchmen, não resta dúvida, é um marco transformador gigantesco no universo dos super-heróis. E influenciou com certeza tudo que veio depois. Mas pouca gente conseguiu pegar aquela fórmula de Watchmen e aplicar da maneira adequada. Eu acho que eu posso lembrar de cabeça que eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar do Reino do Amanhã, da DC Comics. É um trabalho jamais realista, né? E também vou citar aqui o Stormwatch, que depois gerou, né, que é o progenitor do Authority, que também é excepcional, na mão de alguns caras como Warren Ellis, excepcional artista, também um inglês, daquela horda de ingleses que invadiram a América e fizeram um trabalho maravilhoso, com arte do Bryan Hitch, que já estava lá no Authority. No Stormwatch eu não tenho certeza, mas acho que sim também. Muito bem. E aí deságua tudo isso daí, todo esse mar de realismo nos super-heróis, deságua aqui no momento máximo, na minha opinião. Daqui em diante, o que se faz de realismo no universo dos super-heróis tem uma tendência a um certo exagero, a um certo absurdo. Alguns vão chamar de hiperrealismo. Eu não chamo de hiperrealismo, não, tá? Porque hiperrealismo, o que é hiperrealismo? Mas realismo acaba no realismo. Hiperrealismo é uma forma metafórica de você falar que são histórias extremamente violentas, muitas escatológicas, muitas de um gosto muito duvidoso, como é o caso da série The Boys, que já tem até uma série na televisão, e que eu, pessoalmente, até assisto, mas assisto com muita restrição e não indico para ninguém, porque eu acho violência excessiva, desmedida, desnecessária. Nenhum ser humano, ou pelo menos a maioria dos seres humanos, não são tão canalhas, tão desagradáveis como são os heróis de The Boys. Aqui não. Aqui o equilíbrio foi conseguido, tá? O Mark Millar, que eu vejo com algumas restrições, porque depois que ele se libertou de um editor, de ter liberdade de fazer o que ele quisesse, ele transformou as histórias dele em panfletos ideológicos. Isso não é bom. É lógico que um autor não tem como se desprender totalmente da sua ideologia. Não existe. Eu sou um autor que sou imparcial. Não existe isso. Nós estamos carregados de ideologia, seja para que lado for, para onde você quiser. Temos, mas nós temos que, enquanto autores, enquanto escritores, né, no tentar conter a vontade de fazer panfletagem, de fazer propaganda de uma ideologia ou de outra. Aqui, com a editoria do Ralph Macchio, quer dizer, alguém que limitava um pouquinho os poderes aliás, é uma paródia bem interessante, né? Se você pensar na comparação entre o escritor com o super-herói, né? O escritor Mark Millar precisava de alguém que contivesse ele um pouquinho para ele não acabar desandando, indo para um caminho mais perigoso, né? Com uma ética meio duvidosa, coisa que ele até fez depois em algumas histórias mais novas. Aqui não. Aqui ele conseguiu esse equilíbrio, não sei se por conta do Ralph Macchio ou por conta do Bryan Hitch, né? Porque todos esses artistas eles conversam o tempo todo enquanto estão construindo essa história aqui.
A arte do Bryan Hitch, meu amigo, eu tenho que largar o volume e fazer assim, ó. É espetacular, é sensacional. E quando você revisita a arte do Bryan Hitch 20 anos depois, isso aqui é 2002, tá? Revisitando depois de 2020, você fica impressionado como isso aqui não perdeu nem 1 milímetro de qualidade. É absolutamente perfeito, incrível, sensacional, tá? Bryan Hitch aqui tá no auge também. Aliás, ele nunca desceu do auge, ele continua sendo um grande artista. Infelizmente, alguns títulos que ele veio a desenhar, né, a construir depois, bem depois disso aqui, são títulos de personagens que eu considero fracos e as histórias não acompanham, que é o caso, por exemplo, vou citar aqui para vocês se posicionarem, é o Venom. Né? Ele atualmente, até bem pouco tempo, está desenhando a série, aliás, por um bom tempo, ele desenhou a série do Venom, um personagem que eu considero muito fraco, muito pouco contexto e tal, e as histórias também não acrescentam quase nada. Já até tentei ler, porque eu gosto tanto da arte do Bryan Hitch que eu gosto de ler tudo que ele desenha. Mas isso aqui, isso aqui é sensacional. Mas o Venom realmente não vale a pena. Mas ele também tem um trabalho muito bom de destaque no Batman. Né? O Batman tem uma série bem longa, desenhada pelo Bryan Hitch, que também é sensacional. Além do Authority, que eu também já citei aqui, tá? Voltando aqui para os Supremos, é uma série carregada de, logicamente, aventura, ação, humor, drama, né? E abordando vários assuntos da ética, da moral, dos costumes, tudo com muito bom gosto, com muita elegância, com muito bom senso, tá? Os personagens aqui têm um lado muito positivo e um lado muito negativo, mas o lado positivo predomina. Então a mensagem final é muito positiva, mas tem momentos realmente dramáticos, drásticos, tá? Como no primeiro volume já tinha abordagem de temas como traição, relacionamentos tóxicos, né, de casal também. E é uma história que eu também tenho que destacar isso. Não é para criança nem para adolescente, não, tá? É para jovens adultos e adultos. Tá? E tanto é que isso aqui, na minha opinião, é da série, pertence, né, ao selo Marvel Knights, que é aquele selo da Marvel dos anos 90 que buscava fazer histórias em quadrinhos de super-herói para adultos. Isso aqui é história em quadrinho de super-herói para adultos, tá? Eu acho que, resumidamente, eu consegui trazer o que tem de melhor de informação a respeito de Os Supremos, tá? Eu acho indispensável qualquer um que gosta de história em quadrinho de super-herói ter os 2 volumes de Os Supremos. É absolutamente sensacional. Se tiver ainda disponível da Amazon, tanto o volume 1 quanto o volume 2, eu vou colocar nos comentários o link para facilitar vocês a adquirir o seu volume. E depois, nos comentários, coloca a sua opinião. Isso aqui não é novo, muita gente já leu. Qual é a sua opinião sobre os Supremos? Totalmente positivo? Mais ou menos? Negativo? Acho difícil negativo, tá? Mas vamos lá. Vamos ouvir a opinião de todo mundo. Faz parte também da brincadeira. Se você gostou do papo aqui, deixe o seu gostei e não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque nós estamos trazendo novidade quase todos os dias de quadrinhos para vocês, tá bom? Até a próxima.